Olá, sou Ana Paula Fredo, sou coach, consultora, mentora, e hoje eu vou falar de um momento na carreira que normalmente as pessoas têm muita dúvida, quando a gente muda de coordenador para gerente. E essa transição traz vários desafios. No livro do Pipeline da Liderança, o Rancharan e os outros autores, eles mostram que passar de coordenador para gerente é muito mais do que uma promoção ou uma mudança de título. É uma mudança de papel. Você deixa de focar no fazer e fica responsável por fazer acontecer por meio dos outros. Isso exige novas competências, uma nova mentalidade e novas rotinas. Como coordenador, você é avaliado muito pelo que você faz, porque você ainda executa, e pela capacidade que você tem de distribuir as tarefas. É uma fase inicial da gestão. Como gerente, você passa a ser avaliado pelo que a sua área produz. E a excelência do que você faz, do seu time, é reflexo de quem você é. Isso muda a sua rotina, suas prioridades e até a sua forma de pensar. Vou dar um exemplo prático. Imagine que você é coordenador numa área de atendimento. Quando um cliente reclama, você mesmo pega o telefone e resolve, você ajusta o processo, faz a ligação. Funciona e sua entrega é reconhecida. Como gerente, seu trabalho é garantir que o time resolva isso de uma forma consistente. Ou seja, você vai definir quem atende, você vai treinar, criar um processo, medir o tempo de resposta. Você não precisa mais ser quem resolve o chamado, precisa ser quem garante que os chamados sejam resolvidos. Para ficar ainda mais claro, eu vou tentar trazer um pouco das competências que passam a importar nessa transição. Primeiro, uma delegação eficaz. Não é só distribuir tarefas, é esclarecer o resultado esperado, prazo, nível de autonomia e como você vai acompanhar. A comunicação também passa a ser mais estratégica. A imagem da sua equipe é a sua imagem. Você precisa alinhar prioridades, estabelecer relacionamento com outras áreas, porque você vai delegar, mas a autoridade continua sendo sua. Com relação ao foco em resultados e indicadores, você vai ter que pegar as metas organizacionais e transformá-las na prioridade do seu time. Acompanhar com dados práticos, que são os indicadores, garantir o alinhamento com os objetivos da organização, tanto para a meta em si, como para o dia a dia e para a tomada de decisão. O desenvolvimento de pessoas também tem que estar na agenda, que é mais do que aquele feedback corretivo. Você vai ter que pensar no longo prazo, ter conversas de desenvolvimento, fazer os planos de ação junto com as pessoas, criar oportunidades para que os funcionários se desenvolvam, cresçam, assumam novos desafios. As tomadas de decisão também vão ficando mais complexas, Não é mais sobre o que tem que ser feito só primeiro ou depois, mas qual é o melhor caminho? Qual é a recomendação que você tem para decidir, sobre determinado desafio? Fazer algumas escolhas difíceis entre, vou escolher prazo, custo, qualidade? Como é que eu vou decidir o que vai acontecer no curto prazo? Se eu errei, como é que eu posso ajustar? Se eu preciso tomar uma decisão rápida, como é que eu posso ir corrigindo conforme a gente vai executando? Um outro ponto é a rede de relacionamento. Você precisa ampliar isso e olhar do ponto de vista de todos os stakeholders da organização. Você deixa de ser só uma pessoa única e só representante da sua área. Você precisa ser retrato dos principais valores daquela organização. Uma outra coisa que é bastante discutida é a questão da maturidade, a maturidade emocional e corporativa. Você tem que ter essa etiqueta, saber como lidar com a pressão, lidar com os conflitos, como é que você vai falar sobre o desempenho, ter conversas difíceis, O coordenador opera, tem um controle mais direto. O gerente estrutura e precisa entender que a incerteza faz parte do negócio e que ele depende dos outros para entregar. Como gerente, você precisa de liderança de pessoas, que é o coaching, feedback, gestão de desempenho, visão sistêmica, entender as necessidades de diferentes stakeholders, solucionar conflitos, solucionar problemas, visão de médio prazo. Vai ter uma postura mais madura, mais corporativa. Parece muita coisa. E Então, quais são os principais desafios? Primeiro, é fingir que mudou, mas não mudou. Aí o gerente continua fazendo um trabalho mais operacional, só delegando as tarefas. E no longo prazo ele vai prejudicar a escala e o desenvolvimento do time. O outro desafio é flutuar entre o microgerenciamento e o abandono, Ou você fica muito em cima das pessoas, ou você larga totalmente elas.
Uma outra dificuldade comum nessa transição é ser líder de antigos pares, né? Passar de colega para chefe. Vai exigir humildade, transparência e às vezes demanda uma conversa franca, principalmente com aquela pessoa que tinha expectativa de também ocupar essa posição. E de outro lado, uma coisa que é certa é que as coisas sim mudaram e que não dá para você ter o mesmo nível de conversa, contar tudo o que acontece para todas as pessoas da sua equipe. E aí, o outro desafio é a velha falta de tempo. Mais reunião, mais alinhamento, menos tempo para pensar. E organizar a agenda, proteger os blocos desse trabalho estratégico, sem cair na armadilha de entrar em tudo que é reunião que te convidam, vai ser essencial. Virar gerente é, no fundo, construir uma nova identidade profissional. Não acontece do dia para a noite, mas acontece mais rápido quando existe um treinamento prático, mentoria e espaço para errar e aprender. A exposição aumenta, os desafios também, mas essa é uma trilha positiva. Afinal, você foi promovido ou promovida. Parabéns! E pense nisso.